Olá pessoal, muito bom dia. Bom, aqui 11h03, aí no Brasil 12h03. Eu sou o Gustavo, é um prazer estar com vocês neste domingo. Vou fazer uma visita ao supermercado, é perto aqui de casa, o Publix. E aí, depois de muito tempo, resolvi gravar essa caminhada pra gente bater um papo. Vai ter aí muito ruído no background, porque eu não quis fazer o pairing do microfone com o gimbal, e espero que pelo menos dê para me ouvir, tá bom? Muito boa tarde a todos, sejam bem-vindos. Vamos bater um papo aqui. Uma coisa que me chamou a atenção desde a primeira vez que foi reportada em uma live, e até o momento eu não vi, isso que me causa espanto, nenhuma autoridade judaica, eu me refiro a rabinos e até o pessoal que reporta notícias de lá, que tem canais aqui na rede, muito embora a maioria, ou pelo menos os mais conhecidos, como o Davi El-Mescani, que já disse que não é religioso, e isso é compreensível, porque muita gente pensa que pelo fato de morar em Israel, no caso brasileiro, aí muita gente pensa que é convertido, coisa e tal. Não. Israel tem uma sociedade secular. Deixa eu ver aqui, vai fechar o sinal. Vou atravessar aqui. Então, Israel tem uma sociedade secular, tem tudo que tem em outros países. Tel Aviv Yafo, que é considerada a capital, você encontra de tudo lá. E é a parte, podemos dizer assim, mais liberal de Israel. Então, é um país como vários outros que talvez você conheça. O Rafael Guanabara, que eu também gosto muito. Esses são os dois canais que eu mais acompanho, o Davi El-Mescani e o Rafael Guanabara, que tampouco é religioso. Agora, existem canais de judeus ortodoxos e rabinos, e tampouco eu vi sequer umzinho comentar sobre o fato que Israel bombardeou, destruiu uma sinagoga no Irã. Isso, como descendente, me provocou uma tristeza profunda no coração. Por quê? Porque se você perguntar para qualquer judeu, eles vão dizer o seguinte, que a sinagoga é um lugar santo, porque é onde está ou repousa ou abriga a Santa Torá, os santos rolos. Aí Israel, nesse imbróglio com o Irã, vai e bombardeia, destrói uma sinagoga que foi construída, se não me falha a memória, 70, 80 anos atrás, ou seja, antes da Revolução Islâmica, que tem 47 anos. E ninguém comenta nada, cara. Ninguém comenta nada. Então como é que pode? Na semana do Pessah, Israel bombardeia uma sinagoga no Irã. Muita gente não sabia que existem judeus no Irã que estão ali, caramba, desde a época da rainha Vashti,
de Esther, ou até antes, ouvi uma pessoa comentar que são 250 séculos ou 25 séculos que os judeus habitam no Irã, são respeitados, tem uma cadeira no governo israelense, tem liberdade de culto, tanto em Teherã, que é a capital, quanto em Isfahan, que é a segunda cidade mais importante, existem sinagogas. Eles se consideram iranianos judeus. Um membro de uma sinagoga comentou isso. Antes de ser judeu, eu sou iraniano judeu. E quando aconteceu essa destruição da sinagoga, o rabino-chefe condenou isso, chamou Israel do Estado sionista e os Estados Unidos de nação criminosa. Pessoal, eu não sei se todos compreendem o significado de tudo isso, mas se você destrói um lugar santo, mais precisamente uma sinagoga, que para todo judeu é um lugar santo, e volto a repetir, lugar esse que abriga, cuida, detém onde a Sagrada Torá está. Olha, é terrível isso. E na semana do Pêssar, a nação que se diz a única nação dos judeus destrói os rolos e a sinagoga judaica no Irã. Existem mais de 9.000 judeus no Irã, todos com liberdade, conforme eu já disse, podem praticar o judaísmo. Não há restrição para nada. Eles falam farsi, falam também o hebraico. E eu vou deixar aqui um vídeo de um judeu canadense, doutor Yaakov, não lembro agora o último nome dele. Ele esteve no Irã e viu que os judeus do Irã vivem uma vida judaica, com toda a liberdade de culto, toda a liberdade de cidadania, tudo, absolutamente tudo. E ele também expressa sua tristeza pelo fato do único Estado judeu, como Benjamin Netanyahu faz questão de afirmar, ter bombardeado na semana do Pêssar, meus irmãos. É isso que dói. Na semana do Pêssar, eles derrubaram, bombardearam essa sinagoga. Bem-vindos de volta a todos ao Neutrality Studies. Meu nome é Pascal Lothar e hoje estou novamente acompanhado pelo professor doutor Yaakov Rapkin, professor emérito de História na Universidade de Montreal, pesquisador do Centro de Estudos Internacionais de Montreal e membro fundador da Independent Jewish Voices do Canadá. Ele é autor, mais recentemente, de Israel na Palestina e Sionismo, decodificado em 101 citações. Yaakov, seja bem-vindo de volta. Obrigado. Yaakov, você escreveu recentemente este artigo aqui que nós publicamos no meu Substack. Ele se chama Israel, um perigo para judeus e não judeus. E você escreveu nesse texto sobre a sinagoga, que foi destruída na Páscoa por Israel em Teherã. Você pode explicar um pouco esse incidente, o que exatamente aconteceu, e depois falar para a gente o que você pensa? O que isso significa em relação a Israel e os judeus ao redor do mundo? Bem, o episódio em si foi aparentemente um foguete que caiu sobre uma sinagoga em Teherã e a destruiu. Também destruiu muitos dos livros sagrados. Eu não sei se foi um alvo intencional ou se foi dano colateral, mas há um simbolismo enorme nisso. Aqui está um Estado que afirma ser um Estado judeu, destruindo o lugar mais sagrado dos judeus. Se você pensar,
uma sinagoga, livros, rolos sagrados e tudo mais. Foi por isso que escrevi, porque eu tinha ido à sinagoga. E eu estive no Irã há cerca de 10 anos e visitei judeus. E até escrevi um pequeno relato de viagem sobre isso. Então, posso colocar na sua descrição se você quiser. Os membros da comunidade judaica que conheci pessoalmente no Irã desfrutavam de uma vida judaica plena e ativa, sendo ao mesmo tempo cidadãos iranianos de forma integral. E eu considero que seja extremamente fundamental e importante entender esse fato. A visão dos judeus como estrangeiros, que era comum na Europa e talvez ainda seja comum em partes da Europa até hoje, não é algo que os judeus experimentaram em outros lugares. E tendemos a projetar essa imagem europeia dos judeus sobre os judeus de outros lugares. Eu acho que nos países islâmicos, sem idealizá-los, a vida era muito mais harmoniosa e pacífica. E no caso dos judeus no Irã, eles estão lá há 25 séculos. Então, ao presenciarem a chegada do Islã, eles viram todo tipo de coisa. E eles se sentem e são percebidos como iranianos, não como um grupo estrangeiro. E aqui reside a diferença. Para Israel, todo judeu é um potencial cidadão de Israel, porque, segundo a ideologia israelense, o único lugar seguro para um judeu é Israel. E os judeus não pertencem a lugar nenhum, porque mais cedo ou mais tarde serão perseguidos, assassinados e discriminados. O antissemitismo é eterno e, portanto, a única solução para a questão judaica, a Judenfrage de Theodor Herzl, era concentrar os judeus em um único estado étnico, um estado-nação, e então os judeus seriam felizes para sempre. Bem, esse é o cenário que muitos judeus não aceitaram. Era um cenário europeu, mais precisamente do leste europeu, enraizado no nacionalismo étnico do leste e centro da Europa, e era totalmente estranho aos judeus de outros lugares. Avi Shlaim, um colega meu da Universidade de Oxford, escreveu recentemente um livro maravilhoso chamado Memórias. E ele menciona que, quando criança, perguntou à mãe o que era sionismo. E ela respondeu: isso é coisa de judeus askenazes, não tem nada a ver com a gente. Algo? Ashkenazi. Para os judeus europeus, não somos nós. E, de fato, creio que, na década de 30, os judeus dos países islâmicos constituíam menos de 0,5% dos delegados ao Congresso sionista. E vou deixar também vídeos de alguns comentários e do próprio Rabino, diante dos destroços, aos prantos, é de cortar o coração. E conforme eu estava dizendo, muitos que acompanham aqui o canal não sabiam disso, da existência de uma comunidade judaica dentro do Irã. Religião, a cultura e os rituais que eram distintos aqui das outras igrejas, por favor, fale-nos sobre isso. Existe uma igreja, e esta aqui é uma igreja antiga, cujo fundador foi o senhor Rahimian, que foi construída antes da Revolução. Se não me engano, ela tem mais de 70, 80 anos de idade. É uma fase em que, geralmente, todos os compatriotas são muçulmanos, mas sempre estiveram juntos com solidariedade, amizade e camaradagem. As cerimônias de oração diárias, especialmente aos sábados e feriados, eram realizadas aqui. Agora, os dias que temos pela frente são os dias da Páscoa judaica, a celebração da liberdade e do êxodo do Egito para os judeus, e infelizmente é justamente durante esses dias. Esta igreja, que possuía uma longa e rica história, é um memorial da maior parte da comunidade judaica de Mashhad, que foi construída aqui e era de uso público. Infelizmente foi demolida e nada restou dela. Doutor, então é precisamente nas suas festas que isso acontece, certo? Desde quando o senhor começou? É o 6º dia da Páscoa. Ainda restam 2 dias do período final e o que resta é depois de amanhã. Infelizmente a igreja foi destruída. E, na minha opinião, foi um presente estranho que deram aos nossos amigos judeus, nossos compatriotas judeus. Infelizmente esta notícia desagradável foi acompanhada desde esta manhã. Agora também lamento, e foi uma tristeza para a sociedade e com os amigos. O que faço com a minha indiferença?
sou o Dr. Romayon Samei Nadaf Ogli, representante dos judeus iranianos na Assembleia Consultiva Islâmica e também o presidente da Associação Judaica de Teherã. Infelizmente, durante as festividades da comunidade judaica em todo o mundo, o regime sionista não demonstrou nenhuma piedade para com essa comunidade no Irã também e atacou uma das nossas sinagogas mais antigas e sagradas. Infelizmente, no decorrer desse violento ataque, a totalidade do edifício da igreja foi completamente destruída e os nossos rolos da Torá, infelizmente, ficaram sob os escombros, o que causará angústia à comunidade judaica mundial. Infelizmente, o regime sionista, com os seus desejos brutais, não teve misericórdia não só da comunidade muçulmana, mas também de outras comunidades religiosas do mundo, incluindo a comunidade judaica. Você sabe como vivem os judeus no Irã? Apesar da tensão diplomática entre Irã e Israel, a comunidade judaica iraniana segue sua rotina sem grandes turbulências. São cidadãos iranianos com direitos assegurados, liberdade de culto e um legado histórico que remonta a mais de 2.700 anos. Diferente do que se pode imaginar, o Irã não apenas reconhece os judeus como minoria religiosa oficial, mas também protege suas tradições e locais sagrados. Os judeus estão presentes na Pérsia desde os tempos do Império Aquemenida, quando Ciro o Grande permitiu que os exilados babilônicos retornassem a Jerusalém. Séculos depois, mesmo com as mudanças políticas e religiosas no país, a comunidade permaneceu e manteve a sua identidade. Hoje, estima-se que entre 9.000 e 20.000 judeus vivam no Irã, principalmente em Teherã, Isfahan e Shiraz, onde há sinagogas, escolas judaicas e centros culturais ativos. Se há algo que diferencia o Irã de outros países da região, é o reconhecimento formal dos judeus como uma minoria religiosa protegida pela Constituição. E isso não é apenas no papel. Os judeus podem praticar sua fé, manter sinagogas e seguir rituais tradicionais sem restrições. A comunidade tem um assento fixo no parlamento iraniano, um direito raro para os judeus no mundo islâmico. Escolas judaicas funcionam normalmente ensinando hebraico e história judaica aos jovens. Além disso, o túmulo da rainha Esther e seu tio Mordecai, em Ramadã, são um dos mais importantes sítios judaicos da região e segue protegido pelo governo iraniano e aberto à visitação. Seja como médicos, empresários, professores ou comerciantes, os judeus iranianos integram-se naturalmente ao dia a dia do país. Festividades como Yom Kippur, Pesach e Hanukkah são celebradas sem impedimentos, e a alimentação kosher é acessível para quem segue as tradições alimentares da fé judaica. O convívio com os muçulmanos e outras minorias religiosas é parte da realidade iraniana, e a comunidade judaica tem sua rotina respeitada. E aqui está um ponto essencial: a postura iraniana contra Israel não se traduz em perseguição aos judeus. O próprio governo já afirmou repetidas vezes que sua oposição é ao sionismo político e não ao judaísmo. Os líderes da comunidade judaica no Irã já declararam que vivem com segurança e respeito, sendo reconhecidos como cidadãos iranianos com direitos e deveres, como qualquer outro grupo religioso oficializado. O Irã, muitas vezes retratado como um país intolerante pela mídia ocidental, mantém uma relação única com sua população judaica. Mesmo em meio à tensão geopolítica com Israel, a vida judaica segue pulsando no país, protegida por leis, tradição e respeito à diversidade. Entre a diplomacia e a realidade cotidiana, uma coisa é certa: os judeus iranianos continuam vivendo, prosperando e sendo parte da história e do presente do Irã. Uma comunidade milenar que não quis voltar para a terra da promessa e permaneceu lá. E lá no Irã também estão os túmulos de Mordecai e da rainha Esther. Bom, chegando aqui no mercado, não vou gravar aqui dentro, daqui a pouco eu volto. Por favor, diga-nos onde estamos e nos conte um pouco sobre a história desta congregação e como você encontrou um papel nela. Nós, antes de nos identificarmos como judeus iranianos, nos identificamos como iranianos judeus. Isso significa que, na prática, a nossa pátria tem precedência até mesmo sobre a nossa religião.
Nós falamos persa. Isso demonstra a profunda conexão e o forte laço que mantemos com a nossa pátria e nossa terra natal, algo que valorizamos imensamente. E, de facto, a experiência tem comprovado que, em particular, as comunidades menores tendem a ser mais apegadas às suas tradições e valores. Ou seja, nós no Irã, apesar de termos uma população menor, possuímos convicções e crenças muito mais sólidas. Nossos alunos estudam em diversas escolas, frequentam as universidades e os judeus no Irã possuem plenamente todos os direitos civis fundamentais. Eles têm um líder religioso, têm um representante no Parlamento e, pode-se dizer, desfrutam de uma vida relativamente boa dentro da sociedade majoritária. Você enfrenta suspeitas de outros cidadãos iranianos, apoiadores da Revolução Islâmica, que se veem Israel tentar reivindicar o manto do judaísmo mundial e consideram os judeus aqui como potenciais espiões? Quer dizer, lemos muitos relatos da mídia sobre isso, mas qual tem sido a sua experiência pessoal? Não nos sentimos uma minoria no Irã. Talvez o baixo número nos traga dificuldades, porque quando a população é pequena há restrições nessa sociedade. Mas na sociedade majoritária não nos sentimos uma minoria ou separados. Nós temos um feriado que é conhecido como Shavuot, ou a festa da outorga da Torá. E este feriado, ele sempre ocorre num período, num mês específico, que coincide exatamente com o mês dos exames escolares, o que, por sua vez, impacta e afeta todo o sistema de ensino e educação do nosso país. Devido ao número limitado de alunos judeus, os exames foram cancelados nessas datas ou adiados para outra ocasião. Sean. Baiama. Repolho. Cheguei ao Irã em um momento particularmente conturbado da história do país. Era maio de 2025 e o Irã estava à beira de uma guerra com Israel, o autoproclamado Estado Judeu. Ao mesmo tempo, Israel estava envolvido em uma guerra de extermínio na faixa de Gaza sitiada. Os massacres diários em Gaza provocaram indignação e protestos em massa, levando a liderança da comunidade judaica americana a acusar os dissidentes de antissemitismo e a pedir que fossem silenciados e até criminalizados. Então, quando cheguei ao Irã, uma das primeiras coisas que quis saber foi o que os líderes da comunidade judaica do Irã, a segunda maior da região, pensavam sobre a crise e como era realmente a relação deles com a República Islâmica. Eu tinha lido e ouvido muito sobre eles. Algumas dessas coisas podiam até ser verdade, mas grande parte parecia propaganda. Então eu quis ver com meus próprios olhos, conhecer os judeus do Irã onde eles vivem, em suas congregações e comunidades. O que encontrei foi uma forma autêntica de judaísmo em prática, representando milhares de anos de tradição e que hoje permanece não capturada pela força militarista do sionismo. A cidade de Isfahan é um dos lugares habitados continuamente mais antigos do planeta. Já foi capital do Irã sob a dinastia Safávida e hoje é uma grande metrópole, que exibe o famoso Palácio Imperial Ali Kapur e a mesquita Sheikh Lotfallah do século XI. Em sua vasta praça Naqsh Jahan, cercada por bazares que vendem artesanatos e tapetes tipicamente persas. Isfahan também abriga a segunda maior comunidade judaica do Irã.
Após as orações de domingo de manhã na sinagoga Gol-Bahar, conversei com Bijan Kakshur, um líder comunitário judeu local e historiador.